Bom, vamos então concluir o nosso estudo do espaço geográfico africano. Já vimos os aspectos físicos ou naturais, históricos, demográficos e culturais. E nessa última aula, vamos ver os aspectos econômicos e também geopolíticos do espaço africano. Primeiramente, é importante falarmos da posição da África em suas relações comerciais com o restante do mundo. Então, de forma geral, a África ela é exportadora de produtos primários. Quando eu digo produtos primários, produtos da agricultura, da pecuária e do extrativismo. E ela exporta esses produtos que têm baixo valor agregado a um preço muito barato. E importa, ou seja, compra produtos industrializados, principalmente dos países mais ricos, mais desenvolvidos, por um preço sempre alto. Nunca sai do déficit. Então, nessa relação comercial com os países desenvolvidos, a África exporta amendoim e compra automóveis. Então, é uma relação em que não é vantajosa. Há sempre um déficit, há sempre uma dívida. No setor primário, há a presença da agropecuária de subsistência muito rudimentar, ou seja, uma agricultura e pecuária com uma produtividade pequena, geralmente para subsistência ou então para abastecer o mercado interno. E nas melhores e maiores terras, uma agricultura para exportação no sistema de plantation, latifúndio e monocultura, controlada pela elite africana e empresas estrangeiras. Esse predomínio da agricultura tradicional faz com que grandes parcelas da população vivam na zona rural. Uma parcela muito grande da população economicamente ativa da África ainda encontra-se no setor primário. Muita gente vivendo da agricultura, da pecuária, principalmente de subsistência, em pequenas propriedades, nas partes mais semiáridas, nas terras mais inférteis. No extrativismo, o continente se destaca, pois possui muitas riquezas em seu subsolo, como minérios e combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Porém, a extração é, em grande parte, controlada por empresas transnacionais estrangeiras, empresas que exigem empresas que possuem tecnologia para extrair esses minérios, esses combustíveis fósseis. Tecnologia é essa que a maioria dos países africanos não detém. Então, são as empresas transnacionais que fazem essa extração. E a África é um continente muito rico em muitos minérios, minério de ferro, manganês, cobalto. A África é muito rica nesse conjunto de minérios. No setor secundário, que é o setor principalmente aí da indústria, o setor secundário na África é muito fraco. A África, geralmente, de forma ampla, ela importa os produtos industrializados, como automóveis, eletroeletrônicos. Esses produtos eles são importados, comprados, principalmente dos países mais desenvolvidos. Egito e África do Sul são os mais industrializados. As indústrias mais modernas no país são indústrias de fora, são transnacionais ali na África instaladas. No setor terciário, que é o comércio e serviços, há o predomínio de atividades informais. O que são atividades informais? Atividades que não são registradas, que não há aí para os trabalhadores a garantia de direitos trabalhistas, direitos previdenciários. São pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, como ambulantes, camelôs, que não têm um mínimo de garantias. É o que a gente chama de atividades informais. O turismo, em alguns lugares, tanto o turismo histórico ou cultural quanto o turismo ecológico ou ecoturismo, tem levado à criação de emprego e renda, movimentando a economia. Então, o turismo é uma atividade que vem crescendo
no continente africano, graças às belas paisagens naturais, há aí o safari, que é o passeio na savana, há também elementos de civilizações da antiguidade, como as pirâmides, por exemplo, as pirâmides do Egito, que atraem sempre grande número de turistas para o continente africano. Então, como eu disse, de forma geral, na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, o que é a Divisão Internacional do Trabalho? Essa relação entre os países, na qual, para os países desenvolvidos, é uma relação vantajosa, para os países subdesenvolvidos, como os países africanos, é uma relação desvantajosa. Então, os países subdesenvolvidos não industrializados, eles exportam produtos primários por um preço muito barato e compram dos países desenvolvidos produtos muito caros. Já os países subdesenvolvidos industrializados, e são industrializados graças às indústrias que vieram dos países desenvolvidos, são indústrias que são mais insalubres, poluentes, aí os países desenvolvidos instalam as fábricas aqui, nos países subdesenvolvidos. Então, para os países subdesenvolvidos industrializados, eles continuam exportando produtos primários, produtos industrializados com pouco valor agregado e importam dos países desenvolvidos produtos industrializados com tecnologia superior, além de também capitais, empréstimos, investimentos, etc. Estrutura das exportações mundiais. Quando observamos aqui a estrutura das exportações mundiais em termos de África, percebemos aqui em verde o continente é exportador de alimentos e matérias-primas vegetais. Em azul no mapa, minerais e metais, petróleo e derivados. Percebemos que o continente africano ele é um exportador, basicamente, de produtos primários, seja da agricultura, como amendoim, seja da pecuária, seja do extrativismo. A dívida externa, como a gente observa aí, é muito grande nos países da África, principalmente com o FMI, Banco Mundial. Os países eles não têm uma balança comercial que lhes garanta uma reserva de capital. Por quê? Os produtos que eles exportam são produtos que são exportados por um preço barato. E os produtos que importam são muito caros. Então, para pagarem esses produtos importados, o dinheiro vai praticamente todo. Então não sobra muita reserva de capital aí na maioria dos países africanos, além de terem uma dívida externa, e alguns deles, muito alta. Aqui no mapa temos as ferrovias. Como observamos, as ferrovias elas estão concentradas próximo ao litoral. Essa é uma característica não só das ferrovias, mas como da infraestrutura geral, portos, rodovias, aeroportos, estão concentradas próximo ao litoral. Lembrando que isso se deu por conta aí da colonização, que criou ali um sistema para poder facilitar o intercâmbio com os países, na época os países europeus. O outro fator também que observamos é que essa infraestrutura é uma infraestrutura desconectada. É uma infraestrutura totalmente voltada para produzir, levar até o porto e exportar, principalmente para os países europeus, que eram os países que dominavam a África, principalmente no século XIX e início do século XX. Então, toda uma infraestrutura criada pelos europeus, voltada para a exportação. Não há uma conexão interna. Então, a África ainda tem muito trabalho a fazer, os países, para poder melhorar a sua infraestrutura e criar uma infraestrutura voltada para atender o mercado interno. Agricultura e pecuária no mundo. Então, vemos aí um predomínio esse verde clarinho aqui,
agricultura primitiva de subsistência. Ou seja, agricultura de subsistência é aquela voltada para as pessoas cuja produção agrícola é voltada para o próprio consumo. Então, amplas parcelas da população africana vivem no campo produzindo de forma rudimentar apenas para poder matar a sua fome. E às vezes por conta das secas, essas populações, para não morrerem de fome, acabam indo para as cidades, o que causa ainda mais problemas urbanos. Em roxo aqui, áreas não utilizadas pela agropecuária. Em verde, áreas utilizadas principalmente pela pecuária, aqui na região do Saara, uma pecuária também com pouca tecnologia, uma pecuária tradicional, rudimentar, sendo utilizada aí basicamente para subsistência. E nesses pontos marrons no mapa, nós observamos a agricultura comercial de produtos tropicais nas melhores e maiores terras, que são culturas voltadas para a exportação. Então, é como eu disse, maiores e melhores terras, agropecuária para exportação. Nas piores terras, agropecuária de subsistência ou para abastecer o mercado interno. Lembrando aí que há pouca tecnologia nas atividades econômicas do setor primário, também de todos os setores, o que faz com que haja uma produtividade baixa. Então, como observamos aí, aquilo que foi dito, uma agropecuária tradicional, rudimentar, com pouca tecnologia, o que faz com que as populações fiquem vulneráveis aos fatores naturais. Há uma seca, essas populações acabam migrando em massa para as cidades, como eu disse, causando ainda mais problemas urbanos. Aqui no mapa, os recursos minerais, basicamente. A África, como eu disse, é um continente muito rico na produção de produtos minerais, de combustíveis fósseis. Em termos de indústria, observamos aí pouca atividade de peso na indústria nos países, apenas a África do Sul é o país mais industrializado e semi-industrializados, Egito, Argélia, Marrocos, Tunísia. Então, em termos de atividade industrial, o continente africano é bastante carente. A industrialização na África é pouca e nós vamos ver os motivos dessa situação. Então, em termos de regiões industriais, apenas aqui no Egito e na África do Sul. São os principais países aí em termos de industrialização. Lembrando também que é uma industrialização que não é de tecnologia nacional. São indústrias principalmente transnacionais, que vêm ou da Europa ou dos Estados Unidos. O investimento também em pesquisa e tecnologia é bastante baixo. E quais são as dificuldades para uma industrialização forte na África, para uma industrialização incisiva que venha a transformar a economia africana? As principais dificuldades são, como eu disse, as principais indústrias no continente são de fora, há uma falta de mão de obra qualificada. Em quase todos os países da África, a maioria, grandes parcelas da população são analfabetas e a mão de obra qualificada da África acaba indo embora do continente para outros países com melhores oportunidades, como os países europeus. É o que chamamos de fuga de cérebros. Os melhores, os mais inteligentes, os cientistas, eles acabam indo embora do continente africano, que não oferece condições de vida boas para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia dessa mão de obra qualificada. Então, há uma falta de mão de obra qualificada.
falta de mercado interno, ou seja, pouca gente para consumir essas mercadorias. Há também falta de capitais para investir nessa indústria, infraestrutura. Os países têm pouco capital para poder investir em energia, rede de transportes, rodovias, portos, fuga de cérebros, como eu disse, dependência tecnológica externa e carência de infraestrutura são os principais elementos a dificultarem uma industrialização forte na África. Como eu disse, a PEA no setor terciário é pequena, a maior parte da população economicamente ativa está no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Principais fluxos do turismo mundial, nós já observamos aí a África, principalmente nas últimas décadas, aumentando o PIB e também a PEA no setor de turismo, o que é muito importante. O turismo ele gera empregos diretos e também indiretos. Então, uma pessoa que vai fazer turismo, por exemplo, em algum país africano, tem ali toda uma rede de hotéis, de táxis, de restaurante, para poder atender aqueles turistas. Isso gera emprego, renda, circula a economia, faz ali o dinheiro circular. Então, nós temos na África belíssimas paisagens naturais e também uma riqueza cultural enorme. Aí o turismo. Um ponto importante a ser frisado na economia africana é o peso que a China vem tendo no continente africano. A China aí, ela tem investido muito na África, tem ampliado relações comerciais com o continente africano, investido em empresas, em construção civil. Então, a China tem sido hoje o principal parceiro econômico de praticamente todos os países africanos. E qual é o interesse da China? Petróleo, minérios, e a China também investe em infraestrutura. É uma relação, de certa forma, que tem sido positiva para os países africanos, que têm melhorado a sua infraestrutura, têm aumentado o seu PIB. Então, como observamos no mapa aí, predomínio chinês e liderança chinesa nos países africanos. Já observamos aí que a China já tem um elo econômico enorme com praticamente todos os países africanos. Já tem base naval já aqui no Oceano Índico. A China tem ampliado muito as suas relações com o continente africano. Então, graças a seu elevado crescimento econômico, a China se tornou a segunda maior economia do planeta. O país importa volumosas quantidades de matérias-primas, minerais e energéticas de países africanos, que, em contrapartida, importam produtos industrializados chineses. Empresas chinesas vêm investindo fortemente no continente africano, principalmente em infraestrutura, modernização urbana, construção civil, extração mineral. Apesar de contribuir para o desenvolvimento de alguns países da África, a ação da China é questionada, acusada de não transferir tecnologia para os africanos, usando mão de obra local apenas para os postos de trabalho menos qualificados. Então, muitos autores aí de geopolítica já vêm trazendo a presença chinesa na África como um novo colonialismo, ou seja, é como se a China tivesse comprando os países africanos. Então, há pontos positivos e negativos nessa situação, nesse investimento maciço da China ali nos países africanos. Ensino de mandarim explode no continente africano, ou seja, a presença da China na África, em diversas partes do mundo, como a América Latina também, não é só uma presença econômica, é também uma presença cultural. A China vem atualmente sendo o principal rival dos Estados Unidos na geopolítica mundial, tanto em termos econômicos quanto culturais. Aí os principais blocos econômicos do continente africano, temos a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral,
um bloco aí que tem objetivos de integrar as economias, de resolver questões de conflitos. Não é só um bloco econômico, mas também é um bloco político, é uma parceria, uma cooperação entre os países para questões como a paz, a resolução do problema da AIDS e também econômica, para aumentar o intercâmbio comercial entre eles. Temos o mercado comum dos países do leste e sul da África, em verde aqui no mapa. Temos também a comunidade econômica dos estados do oeste da África, em azul aqui. Esse bloco é interessante pelo fato de alguns países desse bloco já terem feito a união monetária. Alguns países desse bloco já utilizam uma mesma moeda, o que é bastante interessante. Em termos de geopolítica, alguns países da África participam da chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel aí que regula a política petrolífera no mundo, ou seja, então, quando eles decidem aumentar o preço do petróleo, como são os principais, todos aumentam o preço junto. Quando o preço do petróleo, quando não está bom, todos reduzem juntos. Então, é uma organização intergovernamental com relação à política do petróleo. É uma atuação em conjunto para atuar na política do petróleo no mundo. Atualmente, são esses os países participantes da OPEP. O Equador, ele saiu recentemente. Então, 2021 são estes os países integrantes da chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Temos a União Africana, também é um bloco geopolítico, é uma união de todos os países do continente, em termos aí de é o que comparamos com a OEA, Organização dos Estados Americanos. É um bloco, ou é uma união que visa direitos humanos, democracia, resolução de conflitos. Por exemplo, é a União Africana que tem dado amplo apoio à construção ou ao desenvolvimento, melhor dizendo, da chamada Grande Muralha Verde da África aqui na região do Sahel. Então, a União Africana é esse bloco aí político, não somente econômico, mas é um bloco geopolítico que tem esses objetivos de atuarem em conjunto, melhorarem as condições de vida dos povos da África, atuarem nas questões de direitos humanos, democracia. Então, a União Africana foi fundada em 2002, ocupando o lugar da antiga Organização da Unidade Africana, esta última atuante desde 63, com o objetivo de prevenir conflitos na região e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento do continente. A União Africana busca acelerar o processo de integração dos países africanos. Possui diversos órgãos para atuação em diferentes áreas e conta com a presença de todos os países africanos. Temos também a Liga Árabe, é também uma organização geopolítica de cooperação entre os países que tem como ponto em comum o fato de falarem árabe. Lembrando que há muito tempo os árabes eles ocuparam o norte da África, ocuparam e fizeram ali aquele trabalho de conversão da população para o islamismo. Então, o norte da África ele tem muitas características culturais da Arábia Saudita, dos povos árabes, tem a mesma língua. Então há, desde 1945 aí, essa organização geopolítica chamada Liga Árabe, que visa atuar em conjunto aí estratégias entre esses países para se desenvolverem melhor, atuarem em conjunto no contexto do mundo atual. Temos a Commonwealth também. Muitos países africanos fazem parte. Essa organização aí é chamada Comunidade de Nações.
estão ligadas aí ao Reino Unido. São países que falam inglês e que há entre eles, não é um bloco econômico, mas uma cooperação entre eles, no sentido de, de trocarem tecnologias e também atuarem em conjunto para a defesa dos direitos humanos, da democracia. Então, praticamente todos eram colônias do Reino Unido, praticamente todos têm como língua predominante o inglês, ou a segunda língua mais importante é o inglês. Então há essa organização aí chamada Comunidade de Nações ou Comunidade Britânica de Nações. Não é um bloco econômico, mas é esse conjunto de países aí, essa organização ou cooperação entre eles. Principalmente para atuar, para desenvolver melhor os países mais pobres do grupo. Aí, pessoal, para terminarmos, algumas imagens de algumas das grandes cidades africanas. Então, Kinshasa, na República Democrática do Congo, porque muitas vezes as pessoas têm aquele estereótipo da África como pobreza, miséria, AIDS, fome, e não. O continente africano, ele tem se desenvolvido bastante, tem cidades lindas. Então, até mesmo como forma de quebrar esse estereótipo de que a África é só zona rural, as cidades são sempre um caos, eu trouxe aí imagens das principais cidades africanas. Kinshasa, na República Democrática do Congo, Marrakech, no Marrocos, Cidade do Cabo, na África do Sul, Luanda, em Angola, Maputo, em Moçambique.